morte do Capa realmente foi uma coisa que comoveu, né, toda a refinaria e todos que estavam próximos, e a situação inclusive da família do Crapa, né, porque a empresa não acatou a CAT e recorreu até a instância maior em Brasília e perdeu administrativamente, né. Hoje eu não sei como que está a situação, mas até março a viúva recebia pela Previdência, né, como acidente de trabalho, até março, não sei agora, mas ainda não recebia pela Petros, até hoje, como acidente de trabalho. Infelizmente é quase sempre assim, né? Com a morte de uma pessoa, muitas vezes é que você consegue, nesse momento de comoção, algumas, né, trabalhar as melhorias, porque antes, quando não tem essa comoção, eu acho que é muito difícil até. Eu suponho que existem vários motivos. Abrir precedente, né? Porque a gente não tem CATs, mesmo o que ocorreu agora, os 2 casos de leucemia da Relan, as 2 CATs emitidas foi colocado sob notificação da Superintendência Regional do Trabalho. Os 13 casos também da RPPC foram emitidos CATs também desse jeito, sob notificação da Superintendência Regional do Trabalho. A Petrobras, em nenhum dos 2 casos, assumiu nenhuma CAT. E do CRAPA, ela recorreu, porque a CAT foi feita pelo sindicato e não pela empresa. Então ela recorreu. Então eu acho que tem um montão de coisas, né? É não abrir precedente, é não reconhecer o problema, e assim, né, que vai causar vários problemas administrativos, jurídicos. Acho que foi em 2006, o Ministério Público do Trabalho procurou alguns agentes servidores públicos para poder dar conta de uma denúncia que o sindicato do Litoral Paulista tinha feito. E essa denúncia tinha uma lista de trabalhadores que estavam com alteração hematológica e que estavam em locais que não se considerava isento de risco. Eles tinham sido afastados dos seus locais de trabalho, mas estavam em outros. E o sindicato então não concordava que aquele local que eles tinham sido afastados era isento de risco. No meio do segundo semestre de 2006, o sindicato, junto com a refinaria, propôs um curso que a gente já vinha dando já há algum tempo para os trabalhadores do benzeno, grupo de trabalhadores do benzeno. E durante o curso, então, um trabalhador levantou e falou que tinha um colega, Roberto Crapa, internado naquele dia que a gente estava dando o curso. E em 5 semanas, o Crapa veio a falecer do diagnóstico à morte. A gente resolveu então visitar os locais que 13 trabalhadores estavam alocados e que tinham alteração hematológica segundo a denúncia. E o Ministério Público então fez um grupo, junto com o Ministério Público, fez uma proposta de que criasse um grupo de trabalho que participasse o sindicato, o GTB e a empresa, e levantasse todos os problemas, né? Nesse levantamento, ele ia servir para se basear um TAC, um termo de ajuste de conduta no Ministério Público de Trabalho. Esse TAC foi negociado durante 6 meses e no dia que deveria ser assinado, a empresa se recusou a assinar, né? Então, em comum acordo, ficou estabelecido o seguinte, que em vez de TAC seria um termo de compromisso assumido pelo Sindicato do Litoral Paulista, junto com a empresa, e fazer então os mesmos itens que seriam do TAC como termo de compromisso. E agentes do serviço público iria acompanhar de tempos em tempos. Então foi assim que ficou. Enquanto isso, então, o Ministério Público ia deixar suspenso, né? E poderia a qualquer momento acionar novamente esse documento. Passado mais ou menos 5 anos, né? A gente foi novamente, né? O serviço público, né? O Danilo e eu. E aí já foi um perito novo também do Ministério Público, o Gilberto, verificar o andamento desse termo de compromisso que tinha sido assinado e se ele ainda era suficiente. A gente notou que tinha muita coisa ainda, que tinha sido feita,
mas tinha muita coisa ainda que estava por fazer e que o tempo já tinha excedido, né, o prazo, né, a negociar desses 5 anos. Então, novamente, foi feito um novo documento, aí ampliando mais ainda, né, as áreas, né, de melhoria, porque tinha sido feito para uma área, né, onde tivesse corrente acima de 1% de benzeno, mas a gente achava que aquilo era um primeiro momento, porque na realidade o PPOB é de toda empresa, que deveria ser expandido para toda empresa. Então, o Ministério Público chamou novamente para si e tentou fazer novamente um TAC, aí ampliando, né, o que já tinha sido negociado. Novamente, a empresa se recusou a assinar o TAC, né, e o Ministério Público de Trabalho, então, formulou uma ação civil pública que está correndo até hoje.